Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Tudo certinho? Bom, pessoal, eu sou Leandro, sou perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Inclusive, é a nossa primeira vez na Campus Party e nós montamos para vocês um stand bem bacana lá perto da Porsche. Quem quiser bater um papo, né, no nosso stand a gente tem uma equipe muito qualificada, composta de integrantes da DLRCC, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, também da Divisão de Inteligência, e você vai poder conversar com alguns peritos criminais, assim como eu, que trabalha extraindo dados de celulares e em diversas situações de crimes cibernéticos. Como vocês sabem, os itens de informática estão cada vez mais presentes nas nossas ocorrências, seja algo encontrado no veículo que foi achado num local de crime, seja o próprio celular utilizado como o elemento para se cometer um crime. E é por isso que eu escolhi falar para vocês hoje um pouquinho sobre o meu dia a dia, falando um pouquinho sobre a segurança de dispositivos Android, apresentando uma visão geral do processo de inicialização dele, do boot, até o momento em que você tem os aplicativos funcionando, apresentando aquilo que para mim não pode falhar, mas que é justamente o que nós buscamos como peritos criminais, a falha desse elemento de segurança, ok? E para isso, eu gostaria que ao final vocês conseguissem entender, de certo modo, esses 3 itens, respondendo essas 3 perguntas. É possível iniciar o aparelho em um modo que me permita fazer muitas tentativas, fazer um ataque de força bruta, porque normalmente a gente faz 2 ou 3 tentativas, certo? A outra pergunta seria, é possível infectar um outro aplicativo, um aplicativo infectar outro aplicativo? A gente se questiona isso, será que é possível? E a terceira é seguro conectar um dispositivo USB desconhecido no meu aparelho celular? Bom, a primeira coisa que a gente tem para dizer é sobre criptografia. Se você não tem nenhuma criptografia no seu celular, é meramente uma questão de conectores elétricos para poder ter acesso aos seus dados, tá? Esse é um aparelho que estava destruído, mas tem 2 chips muito importantes no celular, que são o processador e a memória MMC. Naquela foto lá em cima, eu mostro 2 chips e um espaçozinho onde tinha cada um deles. Nessa memória MMC estarão todos os seus dados. E se você não tem criptografia, basta fazer a leitura deles, utilizando algum equipamento que a gente encontra no AliExpress. Todos eles são bem acessíveis, em torno de R$50, se você tiver habilidade com solda. Se você não tem essas habilidades, basta gastar um pouquinho mais, em torno de R$300, R$400. A gente consegue um que facilita muito, é um conector para BGA, que vai funcionar tranquilamente. O próximo passo é você ter criptografia no seu celular, e quando a gente ativa a criptografia, normalmente, uma das possibilidades é ter Full Disk Encryption, você vai ter o seu disco inteiro criptografado. Se você se lembra dessa pergunta, quando você configurou o seu aparelho, essa pergunta deseja colocar a senha para iniciar o Android. Se alguém se lembra dessa senha, provavelmente você está com Full Disk Encryption, uma criptografia de disco inteiro. Por que eu falo isso? Porque essa é a pergunta mais comum em aparelhos celulares que tem esse recurso. E o que acontece nos aparelhos nessa situação é que, quando ele te pergunta isso, se você escolher essa opção, Full Disk Encryption, que eu quero digitar a senha para iniciar o Android, a sua senha será utilizada no processo de descriptografia, ok? Se você respondeu que não, ela não será utilizada. E a senha será apenas um recurso de desbloqueio da tela. Um item muito importante é que, junto com a sua senha, existe uma chave de hardware muito grande. E essa chave de hardware, ela impede um ataque de força bruta. Então, de certo modo, mesmo que você não escolha colocar a sua senha para iniciar o Android, você estará razoavelmente seguro, certo? Uma evolução do Full Disk Encryption, que era aquele mecanismo que criptografava o disco inteiro, e quando eu fazia a leitura não conseguia entender nada, uma evolução foi o Google ter construído o File-Based Encryption, a criptografia baseada em arquivo. E com o File-Based Encryption, primeiro, por que o File-Based Encryption é necessário? O modo mais seguro da opção anterior
era ter Full Disk Encryption com a minha senha fazendo parte do processo de descriptografia. Com File-Based Encryption, com Full Disk Encryption, nessa opção, a gente precisava colocar a senha até o Android iniciar por completo. E o que acontecia é que a gente colocava o celular no bolso, ele esquentava e do nada ele reiniciava, passava 2 ou 3 horas offline e ninguém conseguia falar com você. Porque ele precisa, de fato, da sua senha para descriptografar os arquivos. E o File-Based Encryption ele foi criado para resolver esse problema. A gente tem 2 esquemas de chaves agora. Um que é para o dispositivo e outro que é para o usuário. A do dispositivo depende da chave de hardware, que está presa no aparelho. Aquela do usuário depende da sua credencial. E o File-Based Encryption, na verdade, ele tem 2 chaves mestres do lado esquerdo do dispositivo, a outra do usuário. Dessas 2 chaves, você vai derivar uma chave para cada arquivo. Isso significa que se eu fizer uma extração do mesmo formato, aquela offline, retirando os dados da memória, provavelmente eu vou ver uma estrutura como aquela ali, que você está vendo lá naquela imagem. Eu não consigo entender os nomes das pastas nem os conteúdos, certo? Se eu conseguir fazer a extração com o celular, sem você colocar a senha, eu vou conseguir ver os arquivos de sistema. E o Android, nessa opção, ele inicia normalmente, tu consegue utilizar para fazer chamadas e ter o seu alarme funcionando, algo que você não tinha na opção do Full Disk Encryption quando ele esquentava e reiniciava. Então esse é o motivo de ter surgido o File-Based Encryption. E a outra pergunta, File-Based Encryption é mais seguro que Full Disk Encryption? Acredito que sim, mas ficou uma oportunidade aqui, que mesmo que a gente consiga extrair os dados e não consiga entender nada, o Android não estava cifrando os metadados. A gente poderia montar um perfil de uso de aplicativos. Isso é muito interessante. Se você quiser saber se aquela pessoa, eu não sei, eu não consegui extrair, mas eu quero fazer um confronto, eu tenho o tamanho do arquivo, eu tenho a data e a hora, eu posso tirar disso alguma conclusão interessante, tá? E o File-Based Encryption não tem muito tempo, eu acho que não chegou, está chegando agora nos nossos telefones, a criptografia de metadados, que é essa solução desse outro problema que surgiu com o File-Based Encryption, certo? Bom, analisando as versões, o Android não se preocupou com nenhuma criptografia. Na verdade, ele estava estudando como fazer até o Android 6. Com o Android 6, Full Disk Encryption tornou-se a opção padrão. E aí virou, na verdade, a recomendação do Google para que celulares com Android 6 estivessem com Full Disk Encryption. Pouquinho tempo depois, no Android 7, File-Based Encryption tornou-se a recomendação do projeto Android. Mas aí tem um grande problema, pessoal, porque o projeto Android ele é apenas uma recomendação, os fabricantes fazem os produtos levam 2 a 3 anos ali no mercado, e isso para chegar no usuário final, de fato, leva uns 2 anos e meio. E na prática, a título de exemplo hoje, tu vai esperar File-Based Encryption com Android 10, para vocês verem como demora chegar. Aquele celular daquela foto que estava todo quebrado, a gente examinou ele no Instituto de Criminalística da PCDF em 2020. Ou seja, veja o tempo que dura esse celular no mercado. Às vezes a gente não se preocupa muito com isso. E até no descarte do aparelho, enquanto eu estava aprendendo sobre extração de dados, eu gastei um dinheiro comprando carcaça no Mercado Livre, em torno de R$30. E o meu objetivo era fazer isso, extrair esses dados. Sempre, a maioria das vezes vinha dados de terceiros ali. Então o celular era descartado com dados. E do ponto de vista... tem outro detalhe. Quando a gente compra o celular com Full Disk Encryption, normalmente o fabricante não vai mudar o sistema, tá? Então você comprou ele é Android 8, está com Full Disk Encryption, e você chegou até o Android 10 ou superior, dificilmente trocou o sistema de criptografia. Ele vai mantendo esse formato. E do ponto de vista da recuperação de dados, como é que fica quando a gente precisa recuperar lá no Instituto de Criminalística dados apagados de celulares que estão unencrypted? Esse é o melhor cenário, porque o processo de busca por arquivos apagados, ele é simplesmente uma questão de varrer o disco. A hora que eu encontro um conteúdo, eu vou na lista de arquivos, não tem nenhum arquivo apontando para esse conteúdo, eu marco ele como especial e analiso depois, ok? Então, no disco unencrypted, é muito fácil você fazer o processo de recuperação de dados.
No Full Disk Encryption, se eu faço uma extração e está encriptado, esquece, não tem jeito. É considerado impraticável fazer um ataque de força bruta quando há uma chave de hardware. No início, nem todos os celulares tinham, então dava para fazer ataque de força bruta. Praticamente não se encontra mais no mercado celulares que não usam a chave de hardware hoje em dia. Mas fazer uma busca de arquivos apagados num disco com Full Disk Encryption é mais ou menos o mesmo processo do que seria num disco unencrypted. Porque justamente eu faço uma cópia dele não encriptada e é a mesma coisa, ok? No File-Based Encryption não tem jeito, é impraticável. Exceto sob situações muito delicadas, situações que exigem condições de domínio especial do aparelho, que me permitiriam fazer um dump de memória próximo ao momento em que aquele arquivo foi apagado, certo? Por que é tão difícil? Porque cada arquivo é encriptado com uma chave específica para aquele arquivo. E seria impraticável. Se a gente quer buscar um arquivo, eu nem sei qual, né, o tipo dele. Eu sei que o conteúdo está encriptado e que ele teria uma chave que viveu por um tempo na memória do aparelho e não existe mais. Bom, disso que eu apresentei, eu queria que vocês gravassem que os seus dados, eles estão, de certo modo, vinculados ao aparelho, principalmente por causa daquela chave grande de hardware, tanto no Full Disk Encryption quanto no File-Based Encryption. E aí, a pergunta que a gente se faz é, bom, se eu preciso do aparelho para decifrar os dados, será que eu poderia iniciar o aparelho num modo que me permitisse fazer muitas tentativas, fazer um ataque de força bruta? A outra pergunta que eu apresentei lá no início, né? Um aplicativo consegue ter acesso aos dados de outros aplicativos? E se pode ser perigoso conectar um dispositivo desconhecido na porta USB do seu celular? Sobre a inicialização do aparelho num modo que me permitiria fazer um ataque de força bruta. Como que funciona a inicialização do Android? O Android tem um sistema muito interessante que se chama Boot Chain, cadeia de inicialização. Quando a gente compra o celular, ele vem com aqueles dois chips que eu falei, um processador e um chip de memória, um MMC ou uma UFS, os mais modernos. O boot ROM vem gravado no chip, no processador. É um programa muito pequeno, cuja tarefa principal é buscar na memória o segundo estágio, na verdade, o primeiro estágio do processo de boot. O boot ROM também é chamado de PBL, Primary Bootloader. E ele vai buscar o SBL, o Secondary Bootloader. E o passo do estágio 1 é fazer a mesma coisa, carregar o estágio 2, fazer a verificação dele, ver se ele está assinado, se ele consegue jogá-lo na memória e executá-lo. Esse processo se repete, ele verifica, carrega e executa, até chegar na inicialização do Android. Então é um processo bem complicado de você conseguir vencer e superar de modo a forçar um ataque de força bruta. No entanto, eu vou apresentar para vocês uma das possibilidades, que é uma possibilidade até um pouco antiga já. Os chips Qualcomm, eles vêm com modo de emergência. O fabricante a Qualcomm, ela criou esse modo de emergência para solucionar problemas ali do dia a dia, da operação do celular. Às vezes ele falha por qualquer motivo. E aí você poderia simplesmente baixar um aplicativo deles, do fabricante, e tentar recuperar o aparelho. É um modo de emergência que não foi documentado. E o que aconteceu foi que a galera, o pessoal que vai nas campus party aí da vida e estuda muito profundo celular, eles conseguiram entender como funcionava esse processo. E esse processo acabou permitindo você conseguir vencer o processo de inicialização segura. No modo de emergência, por causa de uns descuidos do fabricante, acaba sendo possível, pessoal, superar todo aquele estágio lá, fazer um pulo para a imagem do kernel do Linux lá, que é o boot.image no aparelho, subindo esse sistema num modo que permite a gente fazer várias tentativas. Então, tá aí uma das maneiras, viu, de conseguir realizar um ataque de força bruta no aparelho celular. Esse modo de emergência, ele também foi
largamente utilizado por pessoas que recuperam celulares, né, de forma legal. Às vezes a gente perde a nossa senha, acontece. E ele também foi utilizado por pessoas de forma ilegal, para reinserir no mercado equipamentos, dispositivos que chegaram a eles, sei lá, fruto de roubo ou furto. Muitas dessas pessoas que usam modos de emergência nem sabem. A gente vai procurar um especialista lá, ele não sabe que ele está explorando esse recurso do aparelho. Mas é muito usado, viu? O modo de emergência do Qualcomm, o MediaTek também tem algo similar. E a gente, no nosso dia a dia, seja com ferramentas, ou seja, a gente mesmo, quando a ferramenta não consegue produzir os resultados, a gente explora esse recurso. A outra pergunta era, pode um aplicativo infectar outro? Como é que seria? Quando a gente desenvolve um aplicativo, quando você instala um aplicativo do Android no seu aparelho, ele reside numa caixa de areia, que é uma sandbox, isolado em um conjunto de permissões, e ele opera sobre o runtime do Android. Lá tem um framework. Acho que a gente vai conseguir abrir para pergunta daqui a pouquinho. Eu estou correndo para conseguir um tempinho. Se não der, a gente fala depois, tá? Como é que o aplicativo consegue escapar da caixa de areia? Cara, o Android ele permite que você faça uma chamada de sistema, uma chamada nativa. E por meio de uma chamada nativa, às vezes a gente consegue sensibilizar uma funcionalidade do kernel do Linux. E aí seria uma possibilidade de conseguir fazer com que um aplicativo extrapolasse a sua área de memória, de armazenamento, e chegasse com o privilégio de superusuário. Eu apresento aqui em cima, não sei se vocês já ouviram falar, é o famosíssimo MTKSU. O MTKSU, todo mundo lá do Instituto de Criminalística conhece muito, a gente usa bastante. Ele dá privilégio de superusuário instantaneamente. Eu mesmo tenho na minha mochila aqui uns 3 celulares que todos eles são vulneráveis a MTKSU. Essa é a lista de chips. A maioria deles, de versões de Android até mais atuais, sofrem desse problema. É um celular bastante delicado de ter para o dia a dia. A outra pergunta, pessoal, era: é seguro conectar dispositivo USB desconhecido? Via de regra, aquele conector que tu compra para carregar o seu celular, no máximo vai queimar ele. Tu comprou ali na feira, a qualidade dele que é o difícil. Mas também, sim, pessoal, é possível que algo fabricado especificamente com esse propósito consiga entrar no seu celular e fazer alguma coisa maliciosa. Não é barato conseguir isso, é uma coisa também que não é rápida. E eu vou explicar por quê. Primeiro, por que ele conseguiria ter um super privilégio? Quando a gente conecta algum dispositivo USB, em qualquer equipamento, o USB é um protocolo que trabalha ele tem um protocolo de enumeração e acaba sensibilizando um driver que roda no modo do kernel. Esse driver, ele não roda no espaço do usuário, ele roda no espaço do kernel. E por isso que hoje existem técnicas de descoberta de bugs em drivers. Uma delas se chama USB Fuzzing. Eu vou correr aqui, quem sabe a gente consegue falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou vendo o colega, ele quer fazer uma pergunta. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, está chegando no final. Tá certo, pessoal? Então, via de regra, o perigo é queimar o aparelho. Mas qual seria o cenário? Seria o cenário em que você tem o celular e um dispositivo fabricado com o intuito de explorar um conjunto de vulnerabilidades. Ele teria de ser conectado no seu aparelho, identificar a versão do seu aparelho, escolher um exploit, fazer tentativas. É um negócio meio delicado, um negócio que não é instantâneo, tá? Mas é possível sim. Hoje, esse é o nosso carro-chefe no Instituto de Criminalística. A gente usa esse recurso principalmente e é algo sensacional. Assim, você simplesmente conectar algo no USB e conseguir privilégio de root. Acontece, viu, pessoal? Na realidade, existe, é um recurso que a gente usa.
principalmente porque ele sensibiliza funções do kernel do Linux. Bom, pessoal, o que eu queria deixar como resumo, já chegando aqui no final, de Full Disk Encryption e File-Based Encryption, um ataque de força bruta offline, ele é impraticável, justamente pelo fato de você ter uma chave muito grande, e eu falo isso fora do dispositivo, tá? Fora do aparelho. Tirou os dados com ele frio, offline, um ataque de força bruta é impraticável. Em geral, um arquivo apagado com File-Based Encryption, ele é difícil de ser recuperado. No nosso dia a dia, quando a gente fala de um arquivo isoladamente, a gente vê que é difícil recuperar um arquivo, mas nunca existe um único arquivo no sistema. Existe mais de um, existe um backup, existe um thumbnail, e é o que a gente usa para reconstruir. Então, no nosso dia a dia, a gente também, mesmo com File-Based Encryption, a gente talvez consiga outros arquivos que permitam chegar no objetivo. E mantenham os celulares atualizados, né? Quem gosta de tecnologia, gosta de ficar instalando coisas novas, é importante manter ele atualizado, porque, como eu mostrei para vocês, existem falhas de segurança relacionadas a todo o processo, não são poucas, e muitas delas, de fato, podem permitir que um aplicativo, né, você está na sua residência, tem o seu aplicativo bancário, aí você empresta para um garotinho, ele instala um joguinho. Sabe que isso tem algum risco? Pode ter. Eu tenho um celular aqui que está roteado, e esse daqui eu só faço testes com aplicativos. Eu não consigo usar ele para o meu dia a dia, porque eu sinto inseguro, justamente pelo volume de mensagens, spam, que simplesmente começa a chegar. Tá bom? Bom, é isso. Tem também falhas de segurança do chip MediaTek. O lance da USB é algo muito de estudo, e esse é o top de quem está estudando invasão de celular hoje em dia. Um assunto muito interessante. Acho que eu estou fechando aqui com tempo para pergunta. Mas, pessoal, como que a gente usa isso que eu falei? A gente tem um monte de ferramentas, mas nem sempre a gente consegue resolver o problema com as nossas ferramentas. Lá em cima tem um disco rígido que foi tirado de uma Porsche. Em geral, nos veículos, a gente espera encontrar algo muito próximo do que você encontra no celular, chamadas, contatos, etc. E é até estranho de achar um disco rígido, algo que é magnético e sensível a movimentos em um veículo, né? Eu fiquei surpreso quando vi esse disco. É um disco que ele não pode balançar muito, ele não pode ter muitos movimentos. É diferente de uma memória NAND, por exemplo. Ali embaixo, a gente já examinou no Instituto de Criminalística validadores de transporte, que se assemelha a um celular. Ele é um dispositivo ARM com Linux e um pequeno conjuntozinho ali de aplicativos. Estaria bem próximo de um celular bem básico. Nós também já examinamos PlayStation com o intuito de identificar de onde havia uma pessoa jogando, porque ele era convicto de uma situação criminosa. E também conseguimos extrair dados de bomba de insulina e fazer uma relação com um acidente de trânsito. O mais legal que eu acho é esse daqui de cima, que foi um colega nosso, perito Claudino. Ele, com a autorização da justiça para invadir um site, ele não só invadiu, mas ele conseguiu tirar uma fotografia do administrador do site. Então, se você gosta de trabalhar com isso, esse tipo de serviço lá para a gente é muito legal, e é desse tipo de gente que a gente precisa de pessoas estudando isso e trazendo pesquisa científica no contexto de segurança para a gente atingir a nossa atividade fim, a sociedade inteira ganha com isso. Bom, eu queria fazer uma propaganda aqui, porque o tempo é muito curto e a gente preparou 2 desafios. Um desafio no estilo... Os 2 são do estilo Capture the Flag. Esse QR Code leva para uma página que tem os detalhes. O primeiro, CTF, se você conseguir fechar, a gente vai deixar você voltar para casa de viatura. Uma viatura bem bacana, somzão aqui, muito fera. É bem legal ela, mano. E...
que tem nesse CTF? A gente preparou ele com mensagens apagadas, ele tem recuperação de arquivos que foram apagados, descriptografia de disco, em um formato de autoaprendizado. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Se você tentar fazer 5 questões, isso já vai ser suficiente para você aprender alguma coisa legal. Aí no mercado tem muito espaço para quem tem esse tipo de conhecimento, tá? Já no CTF número 2, ele tem elementos que vão te ajudar a buscar informações na internet, né? Ele é voltado para a atividade de inteligência utilizando fontes abertas. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com como de fato é interessante obter informações nesse processo de busca por informações, tá bom? Tem outros prêmios também, a gente vai dar uma canequinha para os que não chegarem na primeira posição. Bom, é isso. Eu deixo aqui meus contatos. Sobre o CTF também, se você tiver algum problema, pode me mandar o WhatsApp, tá beleza? E vou repetir aquele convite. Estamos lá no stand. A galera curte muito tecnologia, é divisão de inteligência da polícia, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos e peritos criminais. Todos nós estamos lá para um bate-papo. Só dar uma passada, tá? O espaço está bem legal. E eu tenho 4 minutos, acho que dá para fazer 1 ou 2 perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Quer fazer pergunta? É um pouco raro a Samsung não usar um chip da Qualcomm, mas às vezes eles usam o próprio Exynos. Eles têm o mesmo sistema de segurança que o Qualcomm? A Samsung tem preferência. Existe Samsung com Qualcomm e existe Samsung com Exynos. Eu acho que no Brasil é Exynos. Eu acho que, exatamente, os Estados Unidos costumam vender com Qualcomm. O Qualcomm é um chip muito bom, tá? O Qualcomm é um chip bom, um chip rápido. É como se eles tivessem uma linha de produtos um pouco mais acessível, mas em termos de segurança, existem também vulnerabilidades no Exynos. E são assim, eu acho essas do Qualcomm muito sérias, mas eu não consigo dizer qual delas é mais grave. Assim, são diferentes, permitem coisas diferentes. Sacou? Mais alguém, pessoal? Talvez dê tempo, deixa eu ver aqui. Tem 2 minutinhos. Alguém quer fazer pergunta? Qualquer pergunta, pode perguntar. Se não quiser fazer agora, a gente conversa depois no stand. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.